Bom dia a todos. É uma alegria participar aqui. E já chegamos aqui falando que esse painel aqui, o conselheiro Rodrigo, meu amigo, é minoria. Mas aqui a gente fica feliz de ter mais mulheres, mas mais importante, mais mulheres competentes, né? Vimos agora a palestra da toda nossa amiga conselheira Carolina, Hélida, essas mulheres aqui falando, não só pelo fato de sermos mulheres, mas estamos aqui ativamente trabalhando no controle. Então, eu fico muito feliz, não só pelo fato de ser um painel mais feminino, mas de ter articulado de pessoas tão competentes. Nosso painel é a qualidade da educação pública e o nosso papel de controle externo. Primeiramente, nós temos aqui a doutora Adriana Dragoni, que é coordenadora da Campanha Nacional de Direito ao Acesso à Educação. Ela nos falará sobre os aspectos relativos à qualidade da educação pública e o arcabouço legislativo. Vamos ouvir a doutora Adriana. Então, bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar no CINED, minha segunda oportunidade de dialogar com esse grupo. O ano passado estive em Santa Catarina, a convite do conselheiro Gesso, e esse ano quero agradecer aqui o convite feito pelo Fabrício. É uma honra aqui estar representando a universidade e trazer os resultados de pesquisas nos quais estamos desenvolvendo aqui no âmbito do Laboratório de Dados Educacionais, nos quais tem feito também uma pesquisa para o cálculo do custo aluno-qualidade. Eu vou dialogar um pouco sobre isso, no que diz respeito aqui aos aspectos relativos à qualidade da educação e o arcabouço legislativo. Para iniciarmos, se eu fizesse essa pergunta do que é qualidade para cada um de vocês, provavelmente teríamos respostas diversas e, às vezes, divergentes. Porque qualidade é um termo polissêmico e importa diferentes abordagens. E isso não é um problema, até porque qualidade se faz uma construção que ela é histórica e ela também é uma construção social. Por isso que precisamos discutir e sempre ir atualizando este conceito. E aqui, para iniciarmos, eu trouxe uma abordagem que é colocada já num texto que eu chamo, tem quase ali 2 décadas, do Romualdo Portela Oliveira e da Gilda Araújo, de que qualidade da educação no Brasil tem sido entendida em 3 perspectivas. Perspectivas essas que não foram superadas quando a gente olha para a última perspectiva. E também essas perspectivas têm sido pela negativa do direito à educação de qualidade. Então, o primeiro aspecto, quando a gente fala do acesso, né? Se a gente reportar para a década de 1980, 1990, uma escola de não qualidade era aquela escola que não assegurava acesso para todos. Mas ainda temos esse desafio. A educação no Brasil ainda não se assegura educação para todos quando eu olho para uma educação básica que vá desde a creche ao ensino médio. Também precisamos incluir, né, temos o desafio ainda de incluir crianças e adolescentes dos 4 aos 17 anos e principalmente na creche. Então, qualidade, quando falamos em qualidade, precisamos incluir acesso também. A outra perspectiva é olhar a questão do fluxo. Então, vencida em parte, ou seja, conseguimos com políticas de construção de escola, ampliação de vaga, colocar mais crianças nas escolas. Então, o problema passa da falta de vaga para olhar que nossa escola exclui por dentro. Ela é uma escola que tem uma alta taxa de evasão, uma alta taxa de repetência. Por que eu ainda estou falando no presente? Porque esses desafios mais presentes no início dos anos 2000 não foram superados. A nossa escola ainda tem uma alta taxa de reprovação e evasão. Se a gente analisar a conclusão da educação básica, os mais pobres, a população preta e parda, os estudantes da área rural ainda têm menor taxa de conclusão.
Então, olhar para a qualidade também é olhar para a permanência, para o fluxo. E uma terceira perspectiva de qualidade é olhar para a aprendizagem. Parece que sumiu o som, mas está aqui. A aprendizagem medida por meio dos testes em larga escala, ou seja, o conhecimento dos alunos. Ontem a ministra mostrou quanto ainda os nossos alunos têm baixos níveis de conhecimento. Sem dúvida, isso é um importante aspecto. Precisamos olhar para a função educativa da escola, que é a garantia da aquisição do conhecimento construído pela humanidade. Mas, para isso, também precisamos olhar. Todos estão na escola, todos permanecem na escola. Então, essas dimensões, elas precisam estar presentes quando estamos analisando qualidade. Mas qualidade, ela não implica só resultados. Nós temos uma grande ênfase na política nos resultados das avaliações em larga escala, nos indicadores de DEB, mas os indicadores de resultados, eles são uma das dimensões. Temos outras dimensões importantes que precisamos analisar, como insumos, o processo, como se dá esse processo de ensino-aprendizagem na escola, a reputação das escolas perante as comunidades, os resultados, né, como uma dessas dimensões, o valor agregado e também o conteúdo ensinado nas escolas. Ou seja, falar de qualidade da educação, nós precisamos olhar para todas essas dimensões e não apenas para os resultados medidos pelas avaliações em larga escala, porque essa é uma das dimensões. E aqui, como minha mesa tinha como pedido olhar para os marcos legislativos, eu fiz um exercício de trazer aqui uma análise da Constituição, da LDB e do Plano Nacional de Educação. O que é que trata sobre qualidade da educação? Nossa Constituição, já foi falado aqui, quando fala em qualidade, vai definir, né, de maneira inovadora, a Constituição de 88, o padrão de qualidade como um princípio que rege o ensino brasileiro. Ou seja, a educação precisa garantir um padrão de qualidade, mas, por ora, a Constituição não vai definir o que é esse padrão de qualidade, porque essa é uma construção que se deve fazer historicamente e socialmente. A gente precisa de uma lei específica para definir o que é esse padrão mínimo de qualidade. Bem, isso foi assegurado na emenda constitucional que torna o Fundeb permanente, a necessidade de se ter uma lei complementar que defina o padrão mínimo de qualidade, que terá como referência o custo aluno-qualidade para a oferta. E como bem destacou, e também vou retomar isso no final da minha fala, uma educação de qualidade se faz com recursos necessários. Né? E isso já está claramente colocado na Constituição. A LDB, em 96, né, e a gente tem uma alteração recente, mas ela não muda a essência, vai colocar que padrões mínimos de qualidade é a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis. Ou seja, a LDB, ao definir esse padrão mínimo, vai dizer, olha, precisamos de insumos necessários para garantir o ensino e aprendizagem. Quais insumos? Isso precisamos discutir em um outro texto normativo. E também a LDB, retomo, porque a LDB já vai colocar que esse padrão mínimo de qualidade, de oportunidade, será referência para o cálculo do custo aluno. Plano Nacional de Educação, nós temos várias referências à qualidade, né? A primeira dela é o estabelecimento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, não estabelecido também no PNE. Então, vários itens do nosso PNE não foram colocados em vigor. Um deles é o Sistema Nacional de Avaliação. E quando se fala em Sistema Nacional de Avaliação, ele comporta dois tipos de indicadores. O primeiro é de rendimento escolar, no qual deve-se ter pelo menos 80% dos estudantes participando, e o segundo item, a avaliação institucional, pouquíssimo desenvolvida, ou nada pelo Ministério da Educação. Precisamos cobrar esse aspecto, porque a avaliação institucional é aquela que vai verificar as condições dadas
para que se possa ter o rendimento escolar. As condições se diz respeito ao perfil desse aluno, o perfil do corpo docente, essa relação do corpo docente, do corpo técnico, da infraestrutura e dos discentes, né? Os recursos pedagógicos existentes na escola. Ou seja, para que se possa garantir os resultados educacionais, eu tenho que ter também as condições adequadas. E isso está colocado no nosso PNE como uma medida de avaliação da qualidade. Então, medir a qualidade não é apenas medir IDEB. Ainda, o PNE vai colocar que o fomento da qualidade, né, na meta 7, se dá com a melhoria do fluxo. Precisamos, de fato, ainda melhorar fluxo, e vamos ter várias metas iniciais do PNE que diz respeito à inclusão, né, ao acesso, e também a definição de parâmetros mínimos de qualidade, que essa estratégia também não se foi cumprida no sentido de definição do que seriam esses parâmetros mínimos. E ainda, na meta 20, a referência do custo aluno-qualidade, do CAQI, né, do custo aluno-qualidade inicial, referenciado num conjunto de padrões mínimos com base nos insumos indispensáveis. E a meta 20.11, que é a aprovação no prazo de 1 ano, nós já estamos quase findando o PNE e nada de todo esse arcabouço legislativo que deveria ser construído para a garantia desse padrão mínimo de qualidade, que é a Lei de Responsabilidade Educacional. Aí aqui eu trago Quando estamos falando de qualidade, o nosso marco legislativo, ele vai apontar em vários dos nossos documentos a necessidade de estabelecimento de um padrão mínimo de qualidade. E esse padrão mínimo de qualidade, para que possamos assegurar condições adequadas de oferta. Só que condições adequadas de oferta, ela custa. Por quê? Assegurar professor bem formado, assegurar relações adequadas de alunos por turma na escola, assegurar um bom professor, eu tenho que atrair ele e manter com um bom salário, isso custa. Então, as condições para a oferta de um ensino de qualidade demandam dinheiro. Então, dinheiro importa para a qualidade educacional. Não vem de dizer que dinheiro não importa, que infraestrutura não importa, qualidade no professor não importa, porque quando vamos escolher escola para os nossos familiares, vamos escolher escolas com boa estrutura, bons professores, boas condições adequadas de oferta. Então, isso, para que se a gente espera um bom resultado, eu tenho que ter as condições adequadas de oferta. E essas condições adequadas de oferta, ou seja, esse padrão mínimo de qualidade, ele tem um custo, né? E isso a nossa Constituição vai colocar como o custo aluno-qualidade. Na pesquisa que estamos desenvolvendo, tem hora que não passa, obrigada. No âmbito do Laboratório de Dados Educacionais, que é um trabalho de pesquisa da Universidade Federal do Paraná e também daqui da UFG, que conta, né, com a participação também do professor Tiago Alves, que estará numa mesa amanhã, nós estamos desenvolvendo esse simulador, né, já há alguns anos, para o cálculo do custo aluno-qualidade. O custo aluno-qualidade, ele é feito tem como base um conjunto de parâmetros para calcular quanto custa. E por que o SINCAC parte desse pressuposto? Porque a própria LDB vai colocar que o padrão mínimo de qualidade seria assegurado por uma quantidade mínima por alunos de insumos indispensáveis. Então, na pesquisa, nós procuramos fazer uma análise da legislação, fizemos pesquisas para poder estabelecer um conjunto de parâmetros que proporcionariam condições adequadas para todos os brasileiros.
as escolas brasileiras são muito diversas, as realidades. Aí você fala assim, mas definir um padrão mínimo é muito difícil. Ora, é difícil, porque estamos em escolas urbanas, escolas rurais, escolas em municípios pequenos, mas o que é mínimo que nenhum estudante brasileiro pode deixar de ter o direito assegurado? E aqui na nossa proposta, nós colocamos 8 insumos mínimos. 8. E insumos esses, que depois vou mostrar para vocês, eles já estão, parte deles, definidos na nossa legislação. Dias letivos, carga horária, tempo integral, tamanho de turmas, formação, jornada, carreira dos docentes, composição do quadro, formação dos funcionários, adicional para as escolas rurais, porque não tem como você fixar o professor nas escolas rurais se for o mesmo salário das escolas urbanas, e outras despesas, como materiais didáticos, formação, manutenção e infraestrutura das escolas. Passa para mim. E aí também temos um conjunto de outros parâmetros utilizados no simulador, mas que são específicos para despesa de capital e para programas de assistência social. Neste quadro, esses 8 insumos, e na segunda coluna, trago aqui quais são as normativas para isso. Por exemplo, para se calcular um custo de um aluno de uma oferta adequada, um CAC, nós precisamos de estabelecer qual é a carga horária de ensino e o número de dias letivos. Isso é o ponto inicial para calcular quanto custa uma educação. Isso está na LDB. É tempo integral, meta do PNE. Tamanho de turmas. Há uma resolução do Conselho Nacional de Educação que define alguns parâmetros para algumas etapas. Precisamos ainda aprimorar. Então, o simulador parte de desenvolvimento de pesquisa. Jornada dos docentes, lei do piso. Remuneração, lei do piso e o Plano Nacional de Educação, que fala da equiparação docente, do salário docente a outras profissões. Isso também é meta, é um parâmetro. Adicional para as escolas rurais. Então, também aqui, na ausência de uma normatização, partimos do desenvolvimento de pesquisa, assim como a composição dos funcionários de escola e as outras despesas. Quando a gente olha para esse quadro, ele é sintético. Mas, se olharmos, será que todas as escolas têm assegurado esses padrões mínimos de qualidade? Precisamos assegurar esses padrões mínimos de qualidade, e esses padrões mínimos têm um custo. Para algumas redes, elas vão precisar de mais aportes financeiros vindos, por exemplo, da União e dos estados, para que possa garantir o cumprimento desses padrões mínimos de qualidade. E aí, para ir caminhando aqui, vou tentar ficar dentro do meu tema, do meu tempo, como destacado anteriormente, na nossa legislação, precisamos avançar em regulamentar alguns desses marcos normativos que estão na Constituição e estão no Plano Nacional de Educação. Marcos esses também, já destacado, eu e a Hélida combinamos parte da fala, né? Sistema Nacional de Avaliação, ou seja, é papel do Sistema Nacional de Avaliação fazer a avaliação da qualidade. Mas hoje só temos o enfoque no IDEB. Precisamos olhar para a avaliação institucional. Sistema Nacional de Educação, ou seja, para que, de fato, se regulamente o regime de colaboração e a articulação dos sistemas de ensino para se garantir o cumprimento de um padrão mínimo de qualidade, para se garantir uma educação de qualidade. A Lei de Responsabilidade Educacional, que, de fato, responsabilize todos a gente, e não apenas os educadores que não cumprem as metas do IDEB. Padrões mínimos de qualidade, essa estabelecida na nossa última emenda constitucional, que tornou o Fundeb permanente, ou seja, estabelecimento de padrões mínimos de qualidade que assegurem condições adequadas de oferta para que se possa calcular o custo aluno-qualidade. Ou seja, precisamos avançar nesse diálogo. Pode passar, fazendo um favor.
no diálogo normativo e o estabelecimento desses 4 marcos, né, 5 com o CAC, ele precisa ser feito em diálogo com toda a comunidade, que envolve controle externo, que envolve gestores, que envolvem professores e envolvem seus usuários, pais e alunos, nessa definição. Porque, volto lá naquele início, qualidade tem diferentes perspectivas de construção para cada um. Então, qualidade da educação, ela implica um financiamento adequado. Não todo direito tem um custo. E o custo de uma educação de qualidade não é o custo que nós asseguramos hoje. Um dos mais baixos. Quando a gente compara, não quis trazer dados muito aqui hoje, porque a perspectiva era olhar para os marcos normativos. Mas, se a gente pegar o relatório da OCDE, vai mostrar que o Brasil investe muito pouco na educação básica. Ou seja, para cumprir uma educação para que possamos entregar aos nossos estudantes uma educação emancipatória, que se tanto falou ontem, ou seja, o que é essa educação emancipatória? Uma educação que possa cumprir com as finalidades que estão propostas na Constituição. Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania, sua qualificação para o trabalho, implica educação de qualidade. Não é colocar o aluno na escola. Implica que oferte a ele uma educação que tenha condições de qualidade. Hoje, a gente tem educação de qualidade no Brasil. Tem alunos que aprendem, tem alunos que progridem, tem alunos que têm o seu pleno desenvolvimento da pessoa, mas isso é privilégio de alguns, é nicho de algumas escolas. E essas escolas, elas têm um custo muito maior. Não podemos aceitar que uma criança, como vimos ontem nas fotos, estude numa escola que tenha goteiras, que não tenham as mínimas condições de infraestrutura, que o seu professor não tenha formação adequada, que se o professor não é nem um pouco valorizado, porque seu salário, gente, se pegar o salário aqui dos professores que estão aqui e comparar com um dos membros do controle externo, é uma vergonha um salário de um professor. Como um professor, que é o principal ponto para ser o agente de transformação na escola, que ele não seja valorizado com remuneração, porque senão a gente não atrai nem os alunos para a graduação. Quando eu dou aula para o primeiro ano, pergunta, eu vim aqui como última opção. Por quê? O salário não atrai. E salário é condição de vida, salário é necessário. Professor não é sacerdócio, é profissão, e profissão tem que ser bem remunerada para que possamos atrair bons. Então, salário é um parâmetro. E esse parâmetro já está definido. Está lá na meta do próprio PNE. Então, como diz, precisamos cobrar em controle externo o cumprimento dessas metas. Ou seja, assegurar a educação de qualidade, a gente precisa inverter a lógica. Porque hoje, ainda que a vinculação mínima de recursos é importante e precisamos lutar para mantê-la, ela não é suficiente, porque a gente precisa inverter. Quanto é que custa uma educação de qualidade? Começar assegurando padrões mínimos, mas para alguns alunos eu vou precisar muito mais do que aquele mínimo. Né? Quanto é que isso custa para cada um dos alunos, para cada uma das escolas? Por isso que assegurar a educação de qualidade, a gente precisa inverter a lógica do financiamento. Qual é o orçamento necessário para se garantir uma educação de qualidade? Porque o orçamento necessário faz com que se tenham as condições adequadas para que ocorra o processo de ensino-aprendizagem. Bem, era isso minhas contribuições para hoje. Por favor, se puder colocar, aqui são meu contato e também os dados laboratórios educacionais que vocês podem conhecer mais sobre o simulador de custo-aluno qualidade. Muito obrigada pela oportunidade. Parabenizo a doutora Adriana, a palestra. E já seguindo por causa do horário, nós vamos ouvir agora a doutora Fátima Gavioli, que esteve conosco aqui ontem à noite também, da doutora Fátima. É secretária de Estado do Estado de Goiás
irá nos falar sobre educação especial e qualidade da educação. Obrigada. Vou cumprimentar a nossa mediadora, a doutora Cristina de Castro, do TCE de São Paulo. Ontem à noite tive a oportunidade de conhecê-la e fiquei muito feliz. É um prazer recebê-la aqui no nosso estado de Goiás. Cumprimentar a Adriana Dragoni, da Universidade Federal do Paraná, professora, pesquisadora, que me antecedeu, e também o doutor Rodrigo Coelho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Eu vou cumprimentar todos vocês aqui do tribunal, funcionários, servidores e também os conselheiros municipais e estaduais, em nome de um colega do estado de Rondônia, que é meu estado de origem, doutor Edilson, um prazer ter o senhor aqui, e também vice-presidente da Adricom. Então, assim, é um prazer mesmo, que bom, é uma pessoa que gosta de ouvir falar sobre educação. E aqui, entre vocês, estão reunidos algumas pessoas que mais entendem da educação, tanto na teoria como na prática. Falar da educação na teoria deve ser uma delícia, deve ser um sonho conversar sobre educação no mundo das letras, da teoria, dentro dos laboratórios, deve ser muito gostoso. Mas aqui tem gente que pega na mão e faz. E eu vou cumprimentar com muito carinho aqui meu colega, ex-secretário do Espírito Santo, fez uma revolução na educação do Espírito Santo, professor Haroldo. Que prazer ter o senhor aqui entre nós. O Haroldo é um secretário que trabalhou ao lado do governador Paulo Artung e que mudou, transformou a educação do Espírito Santo. Também está aqui o Olavo Nogueira Filho, do Todos pela Educação, que junto com a Priscila tem feito um grande movimento. Olavo, levanta a mãozinha aí, que eles estão bem ali, ó, sentadinhos. Esse é o povo que segura na mão dos secretários municipais, secretários estaduais, e diz assim, olha, eu consigo te ajudar, eu posso te ajudar, porque não é fácil, gente, para dizer para nós, olha, eu consigo te ajudar, eu posso te ajudar. Só quem passa por esse cargo sabe como ele é pesado, difícil, complexo, e posso dizer a vocês, com as redes sociais, ele ficou quase impossível de ser ocupado. E entre nós também, eu não posso deixar de jeito nenhum de cumprimentar ela, essa mulher que de legislação, de educação, de consultoria e educação, sabe, Marisa Abreu. Que prazer ter você aqui neste CINED. Só quando eu cheguei, que eu dei de cara com Marisa Abreu, eu falei, meu Deus, eu vou falar com a Marisa Abreu sentada aqui na plateia, pronto, vamos lá, vamos, seja o que Deus quiser. O que eu quero dizer para a Marisa e para o Haroldo? É uma alegria tê-los aqui, porque eu fico entendendo que existe vida após ser secretário de educação, né? Quer dizer, a gente vive depois de ser secretário de educação. Porque a impressão que se tem é que é um cargo glamuroso, tarará, não tem nada disso. Se algumas pessoas fazem desse cargo algum tipo de ascensão social, é besteira. Esse cargo é um lugar que, com as redes sociais agora, você tem a opinião das pessoas sobre todo o estudo que você fez, toda a pesquisa que você fez, você passa pelo crivo daquele que pouco sabe sobre o que você está fazendo e que te julga de uma forma até desumana no nosso exercício da função. Então, eu vim aqui para conversar com vocês sobre a educação especial. E, afinal de contas, quando você olha para a legislação, você vai ver que o conceito de educação especial é uma educação que vai colocar dentro da nossa escola regular, depois de tantos anos, e aí o meu mestrado é em educação especial. Então, o que a gente estudou que se fazia com as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, algum tipo de comprometimento, algum transtorno? A princípio, as famílias trancavam nos quartos. Depois, os governos construíram espaços adequados para que todos eles ficassem juntos. E eram os antigos sanatórios, esses lugares tão horrorosos.
Com o tempo, o homem vai evoluindo, o homem tem que avançar, é assim mesmo, ele começa errado e depois vai entendendo que não tem como separar essas pessoas do convívio social. E aí aparece uma escola onde todos eles poderiam ser matriculados, e eu não vou falar sem lugar de fala, Marisa. Eu fui professora de uma sala que só tinha crianças com deficiência. Eu cheguei a trabalhar nesta sala em 1994. Eu já dava aula nessa sala. Como que era essa sala? As outras crianças ficavam numa sala regular, com o horário do recreio normal, e nós ficávamos com todas as crianças que, sem laudo, naquela época a gente quase não ouvia falar em laudo, mas a mãe chegava na secretaria e dizia: ó, meu filho é cego, meu filho é surdo, meu filho não para sentado, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Então ele ia para a sala da professora Fátima Gavioli. Esta sala, a princípio, ela ficava dentro da escola regular, com os alunos, mas o recreio, eu vou chamar de recreio, intervalo, porque naquela época era recreio mesmo. Vocês são muito jovens, não vão conhecer a maioria do meu vocabulário antigo aqui, tá? Mas assim, o recreio era separado. E os meninos, a gente não conhecia ainda essa palavra bullying, mas os meninos passavam na frente da porta da minha sala, e aí eu estou falando de mim e de todos os professores que já tiveram uma sala assim, olhava lá e fazia assim: a sala dos doidos, olha a sala dos doidos. Então eles chamavam aquela sala de sala dos doidos. Eu vivi isso como professora. Evoluímos, aprendemos, caímos, levantamos e conseguimos, então, um fortalecimento muito grande de uma escola especializada no atendimento a crianças com necessidades educativas especiais, que, na verdade, educativas veio depois. A princípio, era só crianças com necessidades especiais. As APAES, as Pestalozes, São Cotolengo aqui de Trindade, estas escolas, elas se fortaleceram, elas cresceram, a comunidade abraçou estas escolas, e aí nós passamos a ver essa criança começar a ir para as APAES. Eu vou chamar de APAES, mas, por favor, entenda toda a escola especial, tá? E aí elas não, aí pronto, agora veio um momento esquisito, que era assim: o pai chegava: eu quero matricular meu filho na escola. Não, você vai matricular lá na PAI. Aí ele mandava para a PAI, porque ele entendia que lá era o lugar daquela criança. Quem faz isso? Faz isso o gestor, faz isso o professor. Os professores começaram a usar um discurso que era assim: eu não estudei para isso, não. No curso que eu fiz na faculdade, ninguém me ensinou a trabalhar com criança com deficiência, não. E aí entraram em campo os especialistas, os estudiosos, as pessoas que ficam estudando os aspectos cognitivos, a aprendizagem, o cérebro, as funções executivas do cérebro. E essas pessoas diziam: sim, vocês não estudaram lá na graduação como atender uma criança especial, mas vamos fazer então uma especialização para a gente tratar com eles e lidar com eles, vamos usar os termos corretos. Por muito tempo, a gente chamou uma pessoa com deficiência de portador de deficiência. Por muito tempo, a gente usou a palavra portador, e quem porta, porta porque quer, ou porque botaram aqui, você aceitou, e etc. Então, assim, até isso a gente foi aprendendo. E aí, já professora concursada da Rede Pública Estadual de Rondônia, lá vou eu, aprendendo, entendendo, meus colegas também, até que chega o momento de que a LDB, depois de tantos e tantos anos, é aprovada, e a gente vê esse aluno com duas matrículas, uma na escola regular e a outra na escola especial. Ele está matriculado no 6º ano, porque ele está no 6º ano, ele fica no 6º ano e ele também vai no contraturno para a escola especial. Vou pedir só para ir passando, porque essa parte vocês vão ver ali. Evidentemente, a gente avança demais na Constituição. Depois vem a 9394, que é a nossa LDB. A Lei Federal 12764, ela já institui, né, essa Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. E altera o parágrafo 3º do artigo 98 da Lei 8112 de dezembro de 90.
vocês podem ver que agora a gente começa a falar dos TGDs. Até então, o transtorno global do desenvolvimento, ele estava ainda junto com as pessoas com deficiência. Agora a gente começa a falar melhor e falar mais sobre ele. O decreto federal de 2014, no seu parágrafo 2º, ele diz ali, perdão que não foi colocado o artigo, caso seja comprovada a necessidade de apoio a estas atividades de comunicação, nós teremos ali, então, interação social, locomoção, alimentação, cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do aspecto autista ou com outra deficiência estiver matriculado, disponibilizará um acompanhante especializado no contexto escolar. Bom, lembra que eu falei que a gente vai evoluindo, evoluindo, evoluindo? Agora, não era só importante ter 2 matrículas. Agora era importante eu ter uma matrícula na PAI, uma matrícula na escola, e aí sim, lá na escola, dependendo do laudo, dependendo do grau, do nível da deficiência, ele também precisa de um profissional que o apoie. Vocês estão vendo que eles falam que esse apoio é um apoio na comunicação, um apoio na alimentação, um apoio, por exemplo, para, se for um cadeirante, levar até o toalete, trazer. E esse profissional de apoio, ele não pode ser, por exemplo, uma indicação política para ser o apoio. Esse apoio precisa preencher alguns requisitos. Então, ele tem que ter formação na área de licenciatura, ele tem que ser um apoio que pode ter formação em assistência social, ele tem que ser um apoio que pode ser psicólogo, mas ele não pode ser com todo respeito, mas, por exemplo, um político da cidade quer que a gente pegue um aluno que terminou o curso de engenharia e coloque ele para apoio. Ele não vai poder ser apoio. Vai faltar a ele habilidades para lidar com a deficiência da criança na hora que ele estiver em sala. A Lei Federal 13146 de 2015, ela institui, né, a inclusão da pessoa com deficiência. E aí ela traz no seu artigo 3º, no inciso 8, que profissional de apoio escolar é uma pessoa que exerce atividades de alimentação, de higiene, de locomoção do estudante com deficiência, e ele atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, mas ele não é o regente. Ele não é o regente. E aí eu quero compartilhar com os colegas conselheiros uma experiência dolorida, porque, assim, se eu não tivesse formação de mestrado e doutorado na área da educação especial, eu poderia infringir a lei, mas não sentiria tanto. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, nasce, através de uma resolução, uma figura chamada professor de apoio. Professor de apoio. E aí, de acordo com a lei federal do Fundeb, eu não posso fazer o pagamento dele dentro dos 70%, se ele vai para o apoio, porque o apoio, pela lei, é considerado um profissional. Então, ele poderia entrar nos 30%, mas não poderia entrar nos 70%. Ao longo do tempo, essa pessoa também poderia ter problema no pedido de aposentadoria, porque ele não está exercendo a função da regência, ele está exercendo uma função administrativa. Essa é a parte legal, também sou formada em Direito, então eu tenho essas preocupações, até com o meu CPF também, porque quando o estudo termina, os envelopes amarelos dos tribunais chegam e a gente, Deus me livre e guarde, dando a fazer vaquinha, cesta da Natura para vender, para poder pagar as multas, né? É verdade, gente, é bem triste o pós-secretaria, sabe? Mas aí tem outra coisa que me preocupou aqui. Eu começo a fazer uma SEDUC itinerante. E eu vou para os municípios, até porque eu não sou de Goiás, né, doutora Edith? Eu sou de Rondônia. Rondônia tem 52 municípios, aqui tem 246. O que você veio fazer aqui, Fátima? Eu faço parte de um processo que selecionou secretários através de provas. E aí eu passei, graças a Deus, estava precisando também, sabe, gente? E aí eu cheguei, agarrei essa oportunidade e falei, bom, vou fazer o meu melhor, vou deixar o nome de Rondônia aqui, fincado nessa terra de Goiás. Foi muito dolorido, porque no início, eu me lembro de uma pessoa que escreveu assim no comentário, quando o governador anunciou, secretária Fátima Gavioli de Rondônia. Aí, é lógico, né? Goiás é um estado cheio de gente inteligente, povo culto, um povo assim, sabe,
muito mais preparado do que a Fátima Gavioli de Rondônia. Então, eles foram lá e comentaram, batendo, não é fácil aceitar o estrangeiro, não, é difícil. Eu ganhei um apelido chamado Forasteira. Mas aí, aqui embaixo, uma pessoa comentou assim, eu soube que ela é de Rondônia. Aí a outra escreveu embaixo, doutora Edilson, poderia ser pior, ela poderia ser do Acre. Você entendeu? Então eu pensei, eu tenho que trabalhar direito para deixar esse norte forte aqui no meio do Brasil, aqui na região central. E aí eu começo a rodar o estado de Goiás. E eu entro nas salas. E quando eu entro nas salas, eu tenho um professor dando aula aqui e um professor sentado ao lado de um aluno ali. E eu começo a perguntar, tudo bem? Olá, professor regente, quantos alunos o senhor tem? Ele responde para mim, eu tenho 26, mais 4 que são deficientes. Eu disse, então, só tem 30. Não, eu tenho 26, os 4 são do apoio. Esquisito. Ela tem 30, né? Ela dá aula para 30 alunos. Aí eu vou para outra cidade. Chego lá, tudo bem? Fazer reunião com os professores rapidinho, no intervalo. Vocês querem fazer alguma pergunta para mim? Pá. Secretária, por que o apoio não prepara o material do aluno dele? Como assim? Eu que faço a prova, eu que faço a apostila, eu que faço conteúdo, eu que faço isso, eu que faço aquilo. Eu disse, qual é o apoio então? Eu disse, secretária, eu não sei. E eu vou de município em município querendo entender o que fazia esse professor estar dentro da sala. Uma coisa que até então a lei não previa. E chego num momento muito estranho, que é uma comissão de políticos, e eu me dou muito bem com os políticos, só quem passa por uma eleição sabe a dificuldade de ganhar um voto. Mas aí eles chegam e me trazem 3 pessoas. E eles dizem assim, secretário, nós queríamos pedir um favor para a senhora. Tem como modular essas 3 pessoas como professor de apoio? E eu disse, sim. Vocês têm formação? Não, acabei de fazer mestrado, o outro acabou de fazer doutorado. Em quê? Geografia, matemática, letras. E vocês não têm vontade de mais voltar para a sala de aula? Não, secretária, a gente queria dar um tempo agora e ficar no apoio. O que é dar um tempo e ficar no apoio? Porque é diferente. Se eu ficar pelo menos 1 ano, 2 anos agora, eu vou ficar com 2, 3 alunos ali e tal. Tarará. Eu falei, mas eu preciso de vocês em sala. Vocês tiveram uma licença para fazer mestrado e doutorado. E aí, gente, ser gestor público, e eu vou falar da gestão pública, porque é sobre isso que eu vim falar hoje aqui, é você ter coragem de tomar decisão. Então, eu pego a lei federal, pego todas as evidências que eu já tinha conseguido pelo caminho e digo que Goiás não vai ser diferente do Brasil. O aluno com deficiência terá direito a um profissional de apoio, mas a responsabilidade regente de incluir, de atender, é do professor da sala de aula. Ninguém vai fazer uma exclusão disfarçada de inclusão nesse estado, enquanto eu estiver aqui, porque isso é exclusão. E aí, vem aqui a lei estadual que regulamenta a função do profissional de apoio. Ele não existia. No Estatuto do Servidor, ele não existia, essa figura do profissional. Então, a gente faz uma reforma em 2022 e traz ali a função do profissional de apoio. Ele presta um serviço escolar, ele ajuda na alimentação, ele ajuda na higiene, na locomoção. Esse aluno ele tem que ter uma deficiência física, ou, claro, ele tem que ter um laudo que diz que ele precisa desse acompanhamento. Eu defendo a inclusão que traz autonomia. Eu quero que, igual a gente... Aluno autista se forma em medicina, tal. Essa é a inclusão que traz autonomia para o estudante. Eu chego numa escola aqui de Goiás e olho, pode passar, olho o caderno do aluno, aquela letra linda, eu falo, nossa, que letra bonita você tem. E ele é um menino assim, da altura do doutor ali. E aí ele fala para mim, essa letra não é minha não. Eu falo, de quem é essa letra? Ele falou, da professora. Aí eu falei para ela, a senhora não pode copiar para ele, porque a coordenação motora tem tudo a ver com o desenvolvimento dele também.
Não é para copiar para ele, é para deixar ele tentar copiar, ele, né, se sentir importante. E aqui vocês estão vendo, né, a nossa evolução de matrícula. Vocês vão ver ano a ano. Hoje nós temos aí na rede 21.208 crianças, né, com necessidades educativas especiais. A universalização do ensino também está fazendo com que as salas de atendimento educacional especializado ela salte de 316 para 400, mas ainda falta 600 salas a serem implantadas. Isso está tudo dentro do planejamento. Ao final dos 4 anos, é muito provável que todas as nossas escolas tenham uma sala de AEE. E aqui, a construção dos espaços adequados, eu queria que alguém colocasse como que é a sala do AEE, para vocês verem. Hoje ela é assim. Eles têm jogos, eles têm atividades voltadas para o desenvolvimento, para os aspectos cognitivos. Ali está o Eberson, nosso gerente, o Rupert, nosso superintendente. Todas as salas atendem exatamente o mesmo padrão, tá? E para encerrar, eu vou pedir para colocar lá no último slide, pode passar, acho que acabei fazendo um resumão. Aqui vocês vão ver, foi possível uniformizar as crianças. Hoje existe equidade, não tem uma criança usando uma calça de R$200 e uma criança que não tem dinheiro para comprar uma roupa. As crianças no estado de Goiás, na rede pública estadual, estão todas uniformizadas com calça, meia, tênis e camiseta. Nós conseguimos também comprar Chromebook para todo o ensino médio, agora já estamos comprando do 6º ao 9º, compramos laboratório móvel para todas as escolas, laboratório móvel, que você leva para a escola e tem ali 38 carrinhos, e também ofertamos aí com extrema dificuldade uma bolsa estudo para que o aluno não abandone o ensino médio, ele recebe ali o cartão Bolsa Estudo. Aqueles 2 bonequinhos têm a ver com o programa de Sobral, que a ministra Isolda falou ontem. É o Alfa Mais Goiás. A gente pegou na mão dos prefeitos, estamos trabalhando todos juntos, Estado e municípios, para garantir que toda criança seja alfabetizada na idade certa. Era isso. Muito obrigada. Quero parabenizar a secretária Fátima, que é a palestra, que trouxe a sua experiência para nós. Eu sabia que ia falar sobre educação especial, fazer um spoiler aqui. Eu trouxe uns dados no final também, que eu quero apresentar também, para comparar Goiás. Goiás sempre é bom trazer dados, a gente no controle externo traz muitos dados. Mas eu vou falar com as coisas, esse nosso painel é completo, né? Temos a doutora Fátima, que trouxe toda a sua experiência, a doutora Adriana com a academia e agora o conselheiro Rodrigo com o controle externo. São as 3 fases da visão da educação. Bom dia. Vocês viram que a minha encrenca é grande. E não é porque eu estou entre mulheres, porque isso eu tenho costume, eu tenho 3 filhas. Então, lá em casa, eu sou minoria e já entendi como é bom conviver desse jeito. Mas é pela qualidade do que foi apresentado. Apresentar com tamanha qualidade, isso sim é uma encrenca para mim. Então, eu vou tentar me colocar neste lugar, Cristiana, que é o do controle, que aí é o lugar que elas não visitaram. Então, eu fico mais salvo, tenho um salvo-conduto. E quero começar cumprimentando essas colegas queridas, conselheira Cristiana, uma amiga querida, conselheira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que eu tive um azar temporal. Ela foi servidora no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e eu não estava lá nesse tempo para compartilhar com ela, mas, enfim, compartilhamos hoje. Cumprimentar a doutora Adriana, é um privilégio, um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você. Vou falar de você porque a senhora eu acho que não combina com a jovialidade das minhas colegas aqui. E também, secretária Fátima, minha admiração e meu respeito pela função, pelo cargo, pela ocupação. Você fez um cumprimento carinhoso ao querido amigo, ex-secretário do Espírito Santo, Haroldo Rocha. Eu tive a oportunidade de ser secretário com ele, mas a nossa relação ficou marcada quando eu fui presidente da Comissão de Educação da Assembleia e ele secretário, e nós visitávamos escolas juntos. E aí ele fez muitas reuniões com a equipe das superintendências, com a equipe de escola, e eu participei, eu aprendi um bocadinho
lá, o pouquinho que eu aprendi, em boa parte, eu devo a esse amigo querido. Então, fica aqui também meu cumprimento. E hoje a gente o Espírito Santo está satisfeitíssimo, porque nós receberemos ainda à tarde para uma mesa. O professor Haroldo será painelista amanhã. E hoje à tarde nós teremos o presidente do Conselho, o secretário de Estado da Educação, o secretário Vitor, que participou ativamente disso que eu vou apresentar agora, que é o termo de ajustamento de gestão que está proposto pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Termo de ajustamento de gestão, para quem está no sistema, é um instrumento altamente conhecido, não tem novidade para os tribunais de contas, mas talvez o que difira dessa experiência seja o conteúdo que nós estamos apresentando neste instrumento. Antes de começar, eu preciso fazer menção aos meus colegas conselheiros, porque esse instrumento foi deliberado pelo conjunto do nosso colegiado, conselheiro presidente Rodrigo Chamon, conselheiro Sebastião Carlos Rana, conselheiro Sérgio Abudib, conselheiro Domingos Taufner, conselheiro Sérgio Borges e conselheiro Luiz Carlos Ceciliotti. Nós iniciamos esse termo de ajustamento de gestão, esse processo, porque para nós tudo é processo, com a definição dos objetivos, porque ele pressupunha um diálogo. Então, para que a gente estabelecesse as bases do diálogo, nós entendíamos que precisávamos primeiro indicar que todos nós queríamos a mesma coisa. Nós podemos até entender que os caminhos para o atingimento do objetivo seja diferente. E a gente pode discordar dos caminhos que nós estamos percorrendo, mas a gente não podia ser desqualificado pela incompreensão do objetivo, achando que um estava querendo o contrário do outro, porque se a gente entende que a educação no Brasil, e aqui no meu caso, a educação no Espírito Santo, não está com a qualidade que nós desejávamos, significa que mudanças nós teremos que fazer. E fazer mudanças não são simples. Não são feitas mudanças sem que interesses, e aqui a língua portuguesa às vezes nos prega peças, porque quando eu digo de interesses, eu não estou dizendo de interesses ilegítimos. Podem ser interesses legítimos, mas serão contrariados nesse processo de mudança. E interesses contrariados geram uma reação que pode se dar de várias maneiras, mas não podia se dar pela desqualificação dos debatedores. Então a gente demarcou a definição dos objetivos. E quais foram eles para nós? A valorização dos professores e dos profissionais de educação, que é importante, consenso de todos nós. Formação continuada, e eu vou dizer depois por que a formação continuada entrou nos objetivos, vocês vão verificar. E para além disso, não necessariamente nessa ordem, melhores resultados de aprendizagem para os estudantes. Que é, ao fim e ao cabo, o nosso objetivo principal, atender os estudantes com oferta de qualidade. E aqui, os tribunais de contas, ele tem uma competência que não vai até todas as soluções. E nós precisamos compreender isso. Nós também estamos passando por um processo de aprendizado, conselheiro César Colares, porque avaliar políticas públicas não é uma coisa que a gente nasceu sabendo, muito menos do ponto de vista do controle. Então, a gente está aprendendo como faz, conselheira Cristiana. Então, neste caminho, nós teremos que ter uma dose de ousadia, mas também uma dose de prudência. Achar o equilíbrio não é uma tarefa simples. Então, nós não chegamos nesse instrumento do nada. A gente não acordou um dia e falou, olha, nós vamos fazer esse instrumento. Foi fruto de alguns processos de fiscalizações. Mas antes de dar a linha do tempo, eu vou passar com vocês o que nos motivou, né? Então, trazer os aspectos legais aqui já é chover no molhado, porque todos trouxeram nessa mesa, inclusive. Então, eu vou me permitir com vocês passar, até para a gente ganhar um tempo, porque tudo isso foi tratado, abordado pela Adriana. Vocês estão vendo aqui que a base, Adriana, foi o curso Aluno Qualidade.
como base do padrão de qualidade que está reconhecido. E aqui eu preciso fazer uma provocação importante para todos nós, não só do controle, mas também as pessoas que não atuam no controle, que é a necessidade de nós normatizarmos quais são os perfis que nós queremos ofertados. Porque, veja, nos sistemas de ensino, eu encontro lá, via de regra, quantos alunos deve ter em cada sala de aula. Mas eu não encontro lá quantos estudantes devem ter numa escola. Por exemplo, o perfil dessa escola. E por que isso é importante? Porque a oferta, ela precisa ser estabelecida sobre uma lógica. Qual é a lógica de oferta? Eu preciso ofertar o que eu sou demandado. Em que proporção? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Por quê? Se de um lado, a lógica de que nós precisamos inverter o quanto eu tenho de dinheiro para distribuir, para quantos estudantes eu tenho, para a lógica que a doutora Adriana trouxe aqui, de que quanto precisa o estudante para eu alocar de recursos financeiros para garantir a qualidade dessa aprendizagem, também é importante eu dizer que é preciso gerar as condições pela gestão que o que eu tenho de orçamento caiba e faça as duas coisas conversar. Porque não é uma conta de recursos sem fim. Tem jeito. O fato da gente ter uma rede que não foi construída historicamente sobre uma lógica, nos faz todos ter razão. Não tem dinheiro para tanto, é preciso ter dinheiro para tanto. E é possível ter dinheiro para tanto. Só que fazer isso na gestão traz desgastes que são muito profundos e nem todos estão preparados a tomar as decisões corajosas, secretária, que precisam ser tomadas para ajustar a gestão. E onde que o controle entra nisso? Porque o controle não pode ver e fingir que não viu. Nós precisamos indicar que caminho que nós vamos seguir. Aí eu vou trazer um panorama rápido sobre o Espírito Santo. Nós temos 78 municípios no nosso estado, é um estado pequeno, tanto territorialmente como em número de municípios. Nós temos 2.580 escolas, divididas em 433 estaduais e 2.147 municipais, e tínhamos 685.266 matrículas quando do primeiro levantamento. Eu trago muito esse número porque ele é o motivador. Nós começamos a partir daí. Então, a gente sempre traz a motivação inicial. Aqui a gente traz, nós fizemos vários levantamentos, nós levantamos todas as redes na totalidade, nós georreferenciamos todas as escolas e verificamos o número de matrículas de todas elas, verificamos que tinham escolas do estado e do municípios que eram vizinhas, por vezes vizinhas de frente, secretário Haroldo, vizinhas de muro, e a taxa de ocupação de uma era infinitamente menor do que a da outra. Uma muito cheia, precisando da terminalidade na biblioteca para virar sala de aula, a outra com 35% de ocupação, porque era doente diferente. Então, a gente trouxe uma média aqui, vocês estão vendo aqui, de 80% de ocupação. Então, eu tenho 20% de ociosidade. Enquanto a gente fala de falta de vaga, a gente também está ofertando vaga que ninguém usa. É importante dizer isso. Aqui é um gráfico do perfil das escolas. Quantas salas de aula tinha as escolas do Espírito Santo? Aí lá, na base horizontal, quantas salas de aula tem. Então, uma sala de aula, 2 salas de aula, 3 salas de aula. E na barra, a quantidade. Então, vocês vão ver que nós tínhamos 302 escolas com uma sala de aula, 252 escolas com 2 salas de aula, e assim por diante. Esse é o cenário que nós identificamos, lembrando que é autodeclaratório. Quem nos disse foram os profissionais, a Secretaria de Educação. Com um detalhe importante. Quando nós pedíamos aos secretários municipais de educação o número de salas de aula de uma determinada escola, ele precisava recorrer ao diretor, porque ele não sabia. Se eu perguntasse a alguns quantas escolas tinha
naquele município, ele precisava recorrer a alguém, porque ele também não sabia quantas escolas tinha no município, e eu não estou falando de municípios grandes, que era muito difícil de saber. E quando eu perguntava das matrículas, nós tínhamos lá, secretária Haroldo, do município de Serra, secretária Fátima, tem 88 mil matrículas. E nessa fiscalização a gente também levantou sistemas de ensino, softwares de ensino, de controle, de gestão. E a gente perguntou como é que eles controlavam as matrículas, era em planilha de Excel. 88 mil matrículas em planilha de Excel. No dia que nós voltamos, porque as fiscalizações são feitas, os auditores fazem uma devolutiva. A Paula está aqui, era coordenadora dessa fiscalização, eu era o relator do processo. Falei com ela assim, eu vou acompanhar vocês. E teve uma diferença fundamental relatada por ela para mim. Quando os auditores devolvem, fazem a devolutiva da fiscalização aos municípios, geralmente eles são recebidos por um funcionário do terceiro escalão da Secretaria de Educação e alguns servidores de apoio. Aí eu fui com elas, com as auditoras naquele momento. Nós somos recebidos pelo prefeito, procurador-geral, secretário de controle, secretário de educação, todos os subsecretários de educação e alguns gerentes. Quando nós alertamos na conversa que as 88 mil matrículas eram ofertadas, eram controladas em planilha de Excel, o prefeito deu uma bronca no secretário, perguntou o que precisava, aí o secretário disse, sua assinatura, porque nós temos uma colaboração com o município de Vitória, e eles vão oferecer o sistema para a gente gratuitamente. Então, são casos que o controle pode ajudar, né? E aí nós fizemos o levantamento dos profissionais da educação. Dado de outubro de 2022, os municípios do Espírito Santo têm 50.554 professores. Desses, 27.844 são efetivos, 20.814 são temporários. Lembram da formação continuada lá do início? Como é que a gente faz formação continuada se o vínculo é descontinuado? No Estado não é diferente. Ou melhor, é diferente. O número de temporários proporcionalmente é ainda maior. E aí tem razões pelas quais isso acontece. Eu pergunto a vocês, olhando para a conformidade, nós tínhamos que dar um determino, faz concurso. Se nós fizéssemos isso, talvez eu estaria impossibilitando a educação de pagar o piso, de prover as condições de qualidade, mas não significa que nós não faremos no momento posterior. A gente precisa ajustar a base para posteriormente a gente ajustar outras conformidades. Mas eu estou mostrando a vocês aqui rapidamente alguns diagnósticos. Como é que isso se deu? Em 2019 nós fizemos um levantamento em que nós levantamos, georreferenciamos todas as escolas, colocamos todos os resultados, toda a taxa de ocupação, número de matrículas, quantas vagas eram ofertadas em cada escola, então daí a taxa de ocupação. E a organização, portanto, a gente conseguia perceber no mapa como é que estavam distribuídas as escolas. E a gente viu que a taxa de ocupação era baixa em muitas unidades, a gente viu que tinha muitas distorções. Então, nós vamos ver o seguinte, como é que estão essas escolas? Porque se tiver com taxa de ocupação baixa, mas está tudo bem, mas não estava tudo bem. Assim, a fiscalização ordenada trouxe alguns dados que a gente não pode dizer que são dados das escolas brasileiras. Eu não posso afirmar que X% das escolas brasileiras tem isso com base na ordenada, porque a amostragem não permite isso. Mas se eu comparar os dados de lá com o levantamento que nós fizemos aqui no conjunto total da rede, das redes, o resultado é idêntico. Então, se eu não posso afirmar, eu posso dizer que eu tenho uma boa trilha para percorrer. E aí, a partir de então, nós fizemos uma auditoria operacional nessas escolas, fomos verificar outras questões
Por que que os resultados... Nós tínhamos escolas com boas condições de infraestrutura, e outra com uma péssima condição de infraestrutura. A boa era o resultado ruim, a ruim era o resultado bom, e vice-versa, e da mesma rede. Então, eu não posso nem dizer que os aspectos entregues àquela rede, àquela escola, era diferente. Então, a gente foi lá verificar por que que isso estava acontecendo, e amparado em alguns estudos, e além daquilo que a gente viu, nós percebemos a diferença que faz um gestor escolar para a unidade, e aí corroborando todos os estudos que foram feitos, tudo que a academia oferece em relação a esse tema. No painel aqui, sempre que a gente tira uma apresentação, tem inclusive uma propaganda do levantamento que foi feito com gestores escolares no Brasil, uma iniciativa do conselheiro Fabrício. Eu quero me penalizar por não ter agradecido e cumprimentado ele ainda, mas deixo aqui meu cumprimento e meu registro. Em 2022, foi normatizado no âmbito do Tribunal de Contas do Espírito Santo os termos de ajustamento de gestão, e com base em todo esse diagnóstico, então, nós propusemos e faremos a assinatura do termo de ajustamento de gestão no próximo mês. Estou dizendo no próximo mês porque ele transitou em julgado. 2 municípios apenas não optaram pela assinatura, os outros 78 e o Estado optaram pela assinatura. Nós fizemos um processo de diálogo em todas as regiões do Estado. Nós fomos a cada uma das micro-regiões, conversamos com os prefeitos, com os secretários municipais, estava presente o Ministério Público de Contas, a equipe técnica do tribunal, que desenvolveu o trabalho. Então, todos nós começamos a fazer o diálogo com a gestão primeiro, depois nós recebemos a associação das câmaras municipais, conversamos com o Fórum Estadual de Educação, conversamos com todos os atores, conselho, conversamos com o movimento de educação no campo, conversamos, enfim, com todos os atores. O fato de ter conversado não significa que não tenha tido oposição. Oposição, crítica, aquilo que seria enfrentado pelo gestor passou a ser enfrentado pelo Tribunal de Contas. Porque quando as pessoas começaram a entender o que está por acontecer, já começaram a perceber que algumas coisas mudariam. Então, já houve um enfrentamento dos interesses antes de começar. E aí, os gestores assustados, porque teriam que tomar decisões impopulares, eu dizia a eles: olha, vocês, usando da forma correta e honestamente, podem dizer: eu estou fazendo isso porque o Tribunal de Contas que mandou. Pode falar alto, secretário. Mas eu combino uma coisa com eles, tem que ser do jeito certo. Não pode usar um instrumento para fazer arbitrariedades, porque também acontece. Então, a gente está preocupado e vigilante em relação a isso. Mas é importante, nesse aspecto, entender que o controle pode preservar o gestor nessa hora. Porque o pressuposto de um TAG, de um termo de ajustamento de gestão, é de que ele é uma resolução consensual e voluntária. Então, eu precisava fazer o convencimento do gestor. Não pode ser pelo medo do tribunal, porque se for pelo medo do tribunal e a ação for uma ação difícil de ser feita, dificilmente ele fará corretamente, porque não acreditou ainda. Você só faz bem aquilo que você acredita. Você não faz bem uma coisa porque eu estou mandando que você faça. Você pode até dizer que está fazendo porque eu estou mandando, para se preservar. Mas você tem que acreditar, porque senão não vai. E vocês já perceberam que a diferença desse instrumento aqui é que nós estamos envolvendo toda a rede, porque a Associação de Municípios, os representantes, o presidente da Associação de Municípios é a Associação dos Prefeitos, lá no nosso estado. Eles nos visitaram essa semana e o presidente e o vice saíram com a missão, voluntariamente, sugerida por eles, não foi por mim, que eles iam visitar os 2 que optaram processualmente por não assinar, para trazê-los para assinatura.
o objeto precisa ser uma irregularidade sanável. E é preciso que esteja ausente indícios de dolo ou má-fé. Eu pergunto a vocês, a educação brasileira está do jeito que está por conta do atual ministro da Educação? A educação goiana está do jeito que está por conta da secretária Fátima? A realidade do município de Goiânia está do jeito que está por conta do secretário municipal de Goiânia? É evidente que não. Isso é uma construção que veio ao longo do tempo. E não dá para eu chegar aqui e dizer para a secretária, olha, faz concurso, paga o piso, reforma as escolas que estão ruins, bota equipamento onde não tem, porque isso não se dará desse jeito. E não adianta fazer todas as correções em um ano e no ano seguinte, porque mudou o gestor, voltar tudo ao que era antes. Então, o que nós estamos propondo? Analisada essa concorrência que eu falei, ela é constitucional, não tem nenhuma ilegalidade nela. Então, se quiser ficar, podia ficar, mas eu estou trazendo aqui para vocês um resultado dela no nosso painel de controle. Esse QR Code, vocês vão direto no painel de controle do Tribunal de Contas do Espírito Santo e pode ver o resultado de toda a rede, de todas as escolas, todos esses levantamentos que eu estou falando para vocês. Isso aí é a localização de escolas no município de São Mateus. São Mateus é um município no extremo norte do estado do Espírito Santo, aproximadamente 110 mil habitantes. Em um raio de 3 quilômetros da região urbana, nós identificamos 32 escolas. Em 3 quilômetros. 32 escolas. A com maior número de estudantes, 325 estudantes. A com menor número de estudantes, 38. Nós estamos falando de um município com 120 mil habitantes e numa área de adensamento populacional. Eu não preciso dizer para vocês que essas escolas aí não têm qualidade ofertada. Do ponto de vista de infraestrutura, as melhores, via de regra, em todos os municípios são as escolas estaduais. O tamanho da circunferência é por conta do número de matrículas. Então, quanto maior a circunferência, maior o número de matrículas. Quanto menor a circunferência, menor o número de matrículas. Amarelas estaduais, azuis municipais. Então, a concorrência está posto que não precisa desse tanto de escolas para oferta neste lugar. Aqui está caracterizado que não há lógica na oferta. Ela não obedeceu nenhuma lógica. É alguém que era amigo de alguém que pediu para botar uma escola naquele lugar, que é mais perto. Teve uma época que eu chegava em reuniões de profissionais da educação e perguntava assim, para o seu filho, o Haroldo vai lembrar disso, você quer uma escola boa ou do lado da sua casa? Para o seu filho, uma escola boa ou do lado da sua casa? Dava um silêncio igual esse. Aí depois, timidamente, as pessoas falavam, boa, 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 boa. Aí eu dizia, mas na hora de pedir, só pede do lado da casa. Ninguém pede para melhorar a escola do bairro vizinho, para o filho dele estudar lá. Pede para construir na porta da casa. Mas o ser humano é assim, né? Feira tem que ser no meu bairro, mas não pode ser na minha rua. Ponto de ônibus tem que ser na minha rua, mas não pode ser na porta da minha casa. Então, são coisas desse tipo que a gente convive na gestão. E aí, o que então, diante desse diagnóstico, o que nós estamos propondo nesse termo de ajustamento de gestão? Primeiro, a eliminação da concorrência entre as redes. E no primeiro ponto, a gente está indicando que a concorrência dos anos iniciais seja eliminada já no próximo ano. Por que com tanta brevidade? Porque é residual. E parte dos temporários do Estado é porque o Estado já tomou essa decisão há muito tempo,
já não tem concurso para professores dos anos iniciais pelo Estado há muito tempo. É residual o número de matrículas no Estado, mas significa uma rede instalada que traz um custo que não precisava existir, porque existem vagas nas redes municipais no entorno. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto é a eliminação da oferta dos anos finais ser estabelecida de forma consensual entre o Estado e os municípios. Então, num determinado município, quem vai ofertar o ensino fundamental 2, anos finais? O Estado ou o município? Os dois vão decidir, não sou eu que vou decidir por eles. E essa decisão dos anos iniciais é porque foi fruto da conversa. Não é uma decisão autoritária, é uma questão do entendimento de que essa é a vocação municipal. Então, a definição consensual para os anos finais. Além disso, os municípios e o Estado, então, precisam nos apresentar como é que se dará a eliminação dessa concorrência. Porque não é assim, hoje é o município, amanhã é o Estado, hoje é o Estado, amanhã é o município. Né? Vai ser por terminalidade de série? Vai ser por terminalidade de unidade? Vai ser por troca de prédio? Qual vai ser o jeito? Então, o pressuposto, o principal desse instrumento é o planejamento. Porque uma vez validado o plano, o tribunal monitora. Então, se mudou o prefeito, se mudou o governador, nós vamos cobrar o plano. Para nós independe quem é o governante. Para nós será importante garantir a continuidade na gestão educacional. Porque se não for com essa garantia, não colhemos resultados. Pelo menos foi isso que os gestores me ensinaram. Então, eu estou aqui com essa. Outra coisa, segundo ponto do TAG, é estabelecer o reordenamento das redes. Por quê? A lógica precisa estar estabelecida. Eu preciso ofertar de acordo com a minha demanda. Não pode faltar para ninguém e não pode sobrar em lugar nenhum. É claro que quando a gente fala não pode sobrar, não é 100% de 100%. Sempre vai ter um resíduo de vaga que precisa ter, porque tem imigração, mas não pode ser 20%. E aqui, aquela necessidade do perfil da escola, para nós foi muito importante. E onde é que a gente acha isso? Onde é que está normatizado o perfil de escola? Quantas salas de aula tem que ter na cidade uma escola de anos finais? Quantas salas de aula tem que ter uma escola de anos iniciais? Porque na cidade a gente ainda especializa a escola, né, em anos iniciais e anos finais. Nós recorremos ao parecer número 8 de 2010 do Conselho Nacional de Educação. Qual foi o debate? Está revogado. Não vale. Eu falei, tá bom. Nós não estamos fazendo um combinado. Não estamos fazendo um combinado? Nós estamos fazendo um contrato aqui. Se você disser para mim que você topa usar aquelas especificações, nós estamos combinando. Eu vou te cobrar porque nós combinamos. Só que nós fizemos um senão. A gente combinou assim, nós vamos ter o reordenamento com base nos critérios estabelecidos pelo sistema de ensino. Se o sistema de ensino não estabelecer os critérios, a gente usa o parecer número 8. E assim está proposto para que haja o reordenamento das redes e a gente tenha oferta na mesma necessidade da demanda. Por quê? Porque aí a gente vai ter como focar o investimento. No governo do Estado, já desde a gestão do secretário Haroldo e continuada pelo secretário Vitor, nós temos o FUNPAES, que é um recurso que é colocado em edital para convênio para construção de escolas. O ano passado foram 250 milhões de reais. Quando a gente vai conversar com gestores sobre aquilo que ele precisa para ofertar escolas com qualidade, para fazer a oferta no tamanho da demanda, ele fala assim, a que eu preciso é essa.
Aí eu digo, e você pediu qual no FUNPAES? Outra, que ele não precisa. Porque era a pressão política que dá o tom de qual que eu vou pedir. É porque o povo daquele bairro está pedindo muito. Não necessariamente precisa naquele bairro, mas como eles estão pedindo muito, então vai aquela para aquele bairro. E a gente sabe que as relações municipais, elas são muito próximas dos gestores. Então, as pressões, não é fácil resistir. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, eu estou trazendo fatos apenas. Só estou contando histórias, registros que nos fazem assumir posições. Então, quando nós tivermos pactuado o plano para a efetivação do reordenamento, porque quem vai me entregar o plano? É o gestor, não sou eu que vou fazer o plano dele. Eu vou respeitar a discricionariedade dele. Mas uma vez que ele me entrega o plano, se ele escolher escola diferente, eu vou, opa, não foi assim que a gente combinou. A gente combinou que seria naquele outro formato. Terceiro ponto que nós estamos tratando nesse documento. A definição de critérios mínimos impessoais para ingresso no cargo de gestor escolar. Nós vimos lá no nosso estado que 78% dos gestores escolares são feitos por indicação. Tinha uma oposição que dizia que a gente estava fazendo isso para acabar com a eleição. A gente não está entrando neste ponto. E aí está, inclusive, imitando o estado do Ceará, que ele pré-habilita os candidatos. E aí faz eleição. E para nós, se for assim, está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente quer os critérios mínimos, não pode ser indicação. Então, esse é o terceiro ponto de pactuação. E o quarto, na verdade, nós assumimos um pedido dos municípios e do Estado, que é o quê? Criar uma Câmara de Compensação para a seção dos servidores. Na região metropolitana, tanto o município de Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha, que são nossos 4 maiores municípios da região metropolitana, nós temos mais de 1.000 professores que são professor em uma rede e na outra. Então imagina que ele trabalha até meio-dia no município de Vitória e 13h ele está no município de Serra. O município de Serra é meio continental, assim, tem distâncias grandes. Que horas que esse sujeito vai almoçar? Como é que ele vai fazer o transporte regular de uma escola para outra escola para chegar a tempo num custo apropriado? Vale transporte, usando o sistema de transporte coletivo, ele não vai chegar. Então, ele tem um custo maior. Então, a gente está propondo a possibilidade da criação da Câmara de Compensação, para que a seção do servidor não se dê de forma tão burocratizada, no aspecto individual, e que não dependa das relações políticas, para que isso seja um procedimento institucionalizado. Então, esses são os elementos que nós estamos apontando para que nós consigamos avançar do ponto de vista da gestão e, em seguida, a gente possa ter a implementação de outros aspectos relativos à educação que possa contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. Porque isso, obviamente, não vai resolver os problemas educacionais, mas é uma base que nos permitirá avançar do ponto de vista financeiro, orçamentário, de gestão, para que seja ofertada qualidade educacional. E o que a secretária Fátima disse é realmente externado por todos. Quando a gente fala que faz o combinado, que pode dizer que a culpa é do tribunal, eu recebi um movimento em oposição e eles disseram assim: conselheiro, conversei com o governador, com o prefeito, com o secretário, e falaram que o vilão é o senhor. Eu falei: sou eu mesmo, muito prazer, o que a senhora deseja? Então, eu acho que isso é um papel que nos cabe, uma vez que a gente ganhou, para isso, a vitaliciedade. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Espero ter contribuído. Cumprimento o conselheiro Rodrigo, que nos trouxe uma experiência muito rica. Eu acho que uma experiência que todos os tribunais de contas vão ter que acompanhar durante esse período, como é que está sendo implantado esse TAG, como é que vai ser efetivada e as soluções finais também, né, conselheiro Rodrigo? Estamos todos acompanhando. Eu aproveitei a oportunidade, é um simpósio nacional. Temos dados de Goiás,
dados do Espírito Santo, assim, vou trazer dados de São Paulo. E o que eu tenho observado aqui é que, assim, somos estados diferentes, apesar de poucas questões, os problemas são os mesmos. Com diferença, vou ser sincera, a parte dos diretores das escolas, em São Paulo, a grande parte é concursada. Nós não temos esse problema. Mas, nos modos gerais, da parte temporária, educação especial, temos problemas similares. Então, vou pedir a oportunidade, é bem rapidinho, para mostrar uns dados também dessa que eu trouxe aqui. David, eu vou pedir, exatamente. Não fiz um painel bonito, que é só em cima da hora eu tive alguma ideia. A primeira coisa que eu quero falar é que nós, do Tribunal de Contas, estamos avançando muito. Né? Avançando no... Nós aqui estamos qualidade da educação e controle externo. Avançamos muito. Nós temos que olhar a legalidade dos gastos. Tem que cumprir 25% da educação. Isso todos os tribunais fazem. Analisa se cumpre os 25% da educação. Estava discutindo aqui mais cedo, falaram sobre a questão da segurança. Nós, lá do Espírito Santo, nós, lá do Tribunal de Contas de São Paulo, já fizemos um comunicado. Olha, nos 25% da educação não entra segurança privada. Logicamente, se você quiser aumentar o muro da escola, é permanente, entra no gasto da educação. Colocar câmera na escola, entra no gasto da educação. Segurança privada não entra no gasto da educação. Esse controle do que entra e que não entra no gasto da educação, não só aqui em São Paulo, todos os tribunais fazem. Tem um artigo muito bem escrito pela procuradora Hélida e pelo Fabrício, aqui de Goiás, sobre essa questão da segurança nas escolas. Mas nós avançamos muito. Estamos avançando assim. Tudo bem, aplica 25%. Mas como foi aplicado esse 25%? Como esse dinheiro está beneficiando o estudante? Né? Lá no Tribunal de Contas de São Paulo, desde 2015, a gente criou um índice que chama Índice de Efetividade da Gestão Municipal. A gente analisa o gasto dos municípios em 7 quesitos. Esse índice é conhecido de muitos, mas mesmo assim, eu vou falar, né, os quesitos. Educação é um desses quesitos. Educação, saúde, planejamento, meio ambiente, governança de TI e proteção à cidade. A gente procura olhar, dentro do gasto da educação, como que está sendo aplicado os 25%. Esse índice foi estendido em 2016 para vários tribunais de contas. Ele foi reconhecido pelo Programa das Nações Unidas como um parceiro para o ODS, para o atingimento das ODS. E, hoje em dia, a gente já usa esse índice nos nossos relatórios da fiscalização, usamos esse índice, inclusive, para rejeitar contas já. Porque, mesmo um prefeito, às vezes, aplicando os 25%, a qualidade do ensino não está adequadamente colocada. Né? E esse índice, ele olha principalmente estrutura da escola, mas tem vários dados. Professores temporários, quantidade de aluno por sala, a questão da educação especial que eu vou trazer, a questão do transporte escolar, qualificação dos professores, merenda, plano municipal de educação, conselho, se tem conselho e se o conselho reúne. Eu lembro a primeira vez que a gente fez o questionamento, assim, seu município tem conselho? Tenho. Quantas vezes se reuniram? 0. Uma. Então, assim, tem, mas a efetividade qual que era? Então, eu procurei trazer alguns dados para mostrar que nós estamos também avançando. Eu comecei, eu sabia que a secretária Fátima é especialista na área de educação especial. Eu vou pedir desculpas de uma vez, se por acaso eu usar algum termo, porque eu não sou especialista, que não seja o adequado, mas eu trouxe alguns dados da área de educação especial. Eu avanço aqui? Exatamente. Uma tabela de evolução das escolas com educação especial. Eu trouxe de 2017 a 2022, dados recentes. Né? Nós estamos em 2023, os últimos dados que nós acolhemos. Estado de São Paulo. Lá no estado de São Paulo, nós temos 645 municípios. Mas o município, a cidade de São Paulo, tem um tribunal de contas próprio. Então, nós analisamos lá no nosso tribunal, no tribunal estadual, tanto o estado de São Paulo, né,
quanto a 644 municípios paulistas. Eu trouxe os dados aqui, esse índice de efetividade da gestão municipal analisa os 644 municípios paulistas. E a gente vê uma eleição, um crescimento, olha, de 2017 a 2022. Total de escolas no estado, de 11.034 para 11.552, pouca diferença. Estamos falando que o tempo está esgotado, eu vou só postar rapidinho, então. E o percentual de escola com educação especial. De 7.000, tínhamos 7.000 escolas com educação especial para 9.294 escolas com educação especial. Em 2017, tínhamos 69% de escola com educação especial. Hoje em dia, temos 80,5%, é um crescimento. Aqui, quando eu falo educação especial, estou falando tanto a inclusiva, que é a criança na sala do dia a dia, quanto a exclusiva, que são tipo as rapazes, assim, né? Eu trouxe também a questão por faixa etária, creche, pré-escola, quantos que são esse crescimento, e os anos iniciais, finais, também a porcentagem. Eu vou passar rápido, porque já me falaram que o horário está vencido, mas eu só quero trazer alguns dados interessantes. E a secretária Fátima falou assim, tudo bem, houve um crescimento das escolas que atendem as crianças com atendimento especializado, né, as crianças especiais. Mas nós não temos só que aumentar a oferta para as crianças especiais. Temos que ter o quê? Um atendimento educacional especializado, que aqui a doutora Fátima falou que é o apoio. Lá tem outros profissionais que atendem. E o que a gente observou? Apesar de ter um acréscimo de criança, apesar de ter um acréscimo de escola, essa porcentagem de atendimento especializado caiu. Então, assim, para que nós vamos oferecer a escola se não tem que ter o acompanhamento das crianças? Então, são dados, assim, estados diferentes, dados similares, temos que trabalhar juntos, trocar experiências. Aí eu tinha colocado por creche, por pré-escola, mas são dados adicionais que eu quero. Número de matrículas em educação especial, doutora Fátima, isso é interessante. Em 2017, nós tínhamos no estado de São Paulo, as municipais, 57.000 crianças especiais, né, da educação especial. Em 2022, esse número é 81, ou seja, de 1,9, hoje são 2, há um crescimento de crianças nas escolas, e o atendimento especializado não está crescendo no mesmo sentido. Não é só colocar a criança, temos que acompanhar essas crianças também. Eu trouxe outro dado dentro da qualidade do gasto, esse dado me chamou a atenção, por isso eu quis trazer para vocês. 5º ano do ensino fundamental, dados de São Paulo, dos municípios de São Paulo. Esse média IDEB, que nós começamos aqui, o verdinho é o que é o estado de São Paulo, o laranjinha é o que esperávamos. Em 2015, a meta do IDEB era 6%. Qual que era o 5º ano lá em São Paulo? 6,5%. Estávamos acima da média em 2015, acima da média em 2017, acima da média em 2019. Crescente. Gente, isso mostra o impacto da pandemia. Olha, 2021, um retrocesso. Viemos aqui para 6,2%. A média era 6,7%. Estávamos sempre acima da média. Saímos de 6,6% para 6,2%. Eu quis trazer esse dado do IDEB para mostrar que o impacto, mostra o impacto da pandemia e a oportunidade de nós, do controle, atuar ainda mais nesse momento. Como que vai fazer para melhorar de novo, para voltarmos a atingir a meta, né? Como que podemos atuar nesse sentido, incentivando a parte do controle. Eu trouxe também aqui, por município, dos 644 municípios, aqui da questão do 5º ano, tem os que não participaram do IDEB, mas olha que interessante, somente 83% atingiram a meta do IDEB em 2021. É um dado muito preocupante, por isso eu trouxe esse dado. Eu fiz também do 9º ano. O 9º ano é interessante,
Porque o 9º ano, ele nunca atingiu a meta. No 9º ano do Estado de São Paulo, nunca atingiu a meta do IDEB. Mas não apareceu a diferença na pandemia. Não sabemos ainda por quê, tem um caso a ser avaliado pela academia, mas estamos assim, apesar de estarmos no IDEB crescente, de 4,9 a 5,4, sempre abaixo da média. Então, todos esses dados. E também, olha que preocupante, em 2021, somente 33 prefeituras paulistas atingiram a média do IDEB de 2019. O trabalho é muito grande pela frente. O conselheiro trouxe lá do Espírito Santo, eu não sabia, a questão dos temporários. É muito preocupante. Nós temos uma média de 25% de temporários. Interessante que eu peguei por se é creche, pré-escola, ano inicial e ano final. O ano final, 32% com temporário. A média é 25%, o que me chama a atenção, todos acima de 22%. E nós sabemos, por PNE, no máximo, 10% dos temporários, que é o esperado. Então, assim, são dados preocupantes. E dentro desse nosso índice da educação, nós temos que só nenhuma, nós dividimos esse índice A, B, C, A, B+, B, C+, e C. A seria um município altamente efetivo em educação. Quantos municípios paulistas são altamente efetivos em educação? 0. Quantos são B+? 6. A grande maioria é a pior nota da educação. C, 338. Eu também queria aproveitar a oportunidade, eu trouxe aqui, mas assim, adiantado da hora, eu não vou apresentar, já foi muito bem apresentado ontem pela Paula, a questão da fiscalização ordenada, as questões da sala de aula, da acessibilidade, da coleta de lixo, foi tudo isso na apresentação. Mas eu queria finalizar aqui, ousando discordar aqui, vou pedir licença para vocês, não está mais presente, eu vou ousar discordar da minha colega, Hélida, que apresentou um pouco antes, no primeiro painel, e eu vou pedir falar por quê. O conselheiro Rodrigo me falou que está no Tribunal de Contas do Espírito Santo. Eu trabalhei 11 anos no Tribunal de Contas do Espírito Santo. Estou no setor de controle externo desde 95. Eu entrei em 95, fiquei 11 anos fazendo auditoria, fiscalização em loco. Eu tenho experiência nisso. Depois eu saí do Espírito Santo por questões pessoais, fui procuradora do Estado, voltei, que era minha vontade, para o Tribunal de Contas de São Paulo. Entrei via concurso público, primeiramente era conselheira substituta, hoje tem 11 anos que eu sou conselheira do Estado de São Paulo pela vaga de auditor. E me choca muito falar que nós estamos, com o controle externo, está fingindo de trabalhar. Né? Eu, desde 95 para cá, eu vejo um avanço muito grande no controle externo. Eu testemunho isso dia a dia. Carolina, lá no nosso tribunal, nós temos, Tribunal de Contas do Estado, nós analisamos as 644 prefeituras, também as contas do governador, e temos uma diretoria de contas do governador, que analisa, uma diretoria com mais de 20 funcionários, fica a analisar as contas do governador do início do ano ao fim do ano, é concomitante. Eu já fui relatora 2 vezes da conta do governador e sei que esse trabalho é par e passo. O que eu observo hoje em dia, a gente está saindo dessa visão de conformidade para essa visão de qualidade. Temos muito que avançar, mas temos muito que comemorar também. É um avanço muito grande. Eu, como técnica, hoje eu vejo que o nosso trabalho é muito mais concomitante, muito mais prévio. Eu, como técnica que sou, ontem foi aplaudido os professores. Eu fico muito feliz porque eu já fui professora também. E hoje eu queria parabenizar e aplaudir todos os técnicos. Técnicos que trabalham no Tribunal de Contas, que vestem a camisa, que não estão fingindo, que são efetivos, que contribuíram com esse trabalho da fiscalização ordenada. Temos trabalhos lindos no tribunal. A conselheira Carolina apresentou o trabalho lá de olho na escola, né? Tem o conselheiro de Minas, a ponta do lápis. Temos a primeira infância aqui em Goiás. Temos histórias
parabéns a todos que estão aqui. Temos que avançar, isso aqui é uma reflexão. Temos que avançar, mas também estamos muito comprometidos. Parabéns a todos os técnicos, parabéns a vocês. Muito obrigada.